Olá a todos, eu sou Kelly Cristina e bem-vindos ao Investigando Eu. Hoje eu vou estar contando um relato sobre a minha experiência consagrando a Ayahuasca. Para quem não sabe, a Ayahuasca ela é uma bebida composta de dois itens. Temos a raiz do jagube e as folhas da chacrona. Esses dois itens eles são cozidos por várias horas e assim se forma a famosa bebida. Eu senti um chamado ali para consagrar a medicina no final do ano passado, do ano para cá, e ele começou através de eu receber informações sobre ela, através de pessoas que já tinham comungado também. Dentro de uma disciplina de introdução à antropologia, a gente começou a estudar sobre o xamanismo, né, o xamanismo, e o estopim, assim, para mim realmente saber que que era o momento de eu consagrar, foi um sonho. Eu tive um sonho ali onde a espiritualidade me comunicava como que a bebida funcionava e como ela e o que ela fazia no corpo, né? Ele me contou assim: "Ah, a ayahuasca ela vai retirar tudo que não é seu do seu corpo". Então, ela é uma limpeza profunda tanto do corpo físico como do corpo espiritual. E me falou que ela também, de certa forma, iria prevenir de sofrer alguma possessão, algum ataque espiritual. Enfim, eu consagrei 3 vezes. E foi muito interessante que todas as 3 vezes foram extremamente diferentes. A primeira foi numa comunidade indígena ali, e foi muito interessante que eu estava num momento de total mudança e eu, de alguma forma, queria uma validação para ver se eu estava no caminho certo. E não só isso, né? Também para buscar o autoconhecimento, ver o que eu poderia melhorar ali, enfim. Fui. Para minha surpresa, não aconteceu quase nada. Não tive mirações, assim. Ocorreu uma limpeza, certo? Algumas imagens mentais, mas eu me recordo de estar com bastante medo ali, sabe? De ver algo que eu não conseguisse lidar, ou que eu fosse ficar esquizofrênica, essas coisas. E de alguma forma eu tentava muito controlar o processo, falava, isso aqui eu não quero ver, isso aqui eu não quero ver. E eu percebi que a medicina, ela tem uma inteligência muito incrível. Ela não te força a ver aquilo que você não está preparado para ver, ela não te força a adentrar o processo, sabe? Então, se você realmente não estiver aberto, ficar tentando controlar ali o que você vê, o que você não vê, não vai acontecer. Porque ela, do mesmo jeito que é uma medicina que a gente tem que ter muito respeito para trabalhar com ela também tem um respeito muito grande com a gente. Enfim, segui o ritual ali, não tive muita admiração, mas teve algumas limpezas e o interessante foi que no final eu tive uma sensação muito grande de conexão com tudo que estava ao meu redor. Conexão com a natureza, conexão com as árvores que estavam ali. Eu me sentia junto, junto do todo. E era uma sensação muito incrível, de felicidade muito grande. Eu senti os meus guias, de certa forma, rindo. Não foi o que você esperou e tal, que não superou as expectativas. Só que eles me falaram assim: você não precisa de validação de ninguém, muito menos da ayahuasca, para seguir o seu caminho. Então foi uma lição muito grande aquele dia ali para mim. A segunda vez já foi numa casa universalista, foi totalmente diferente. E o interessante é que o ambiente era totalmente diverso, diverso culturalmente, tinha imagem de várias religiões ali, tinha deuses do hinduísmo, tinha deuses da Umbanda, enfim, tinha várias simbologias muito interessantes e as pessoas que estavam lá também eram muito diversas. Tinha pessoas de todas as cores, de todos os corpos, de todas as idades. Eu me senti muito conectada, sabe? Eu falei, nossa, eu me senti muito segura no local. Sem falar que todo o respeito dos guardiões da casa, todo o acolhimento ali, toda a conversa, antes, né, e depois do ritual. Então foi algo que, assim, me brilhou os olhos. Eu fiquei extremamente contente e me senti segura para estar ali. Então, basicamente trabalhou muito o chakra sacral. Eu senti ele expandir assim e subir todo aquele fogo, sabe? E foi uma experiência muito forte. As sombras ali foram todas mostradas, trabalhadas, várias crenças relacionadas à sexualidade
e pecado. Eu sabia que eu tinha tanta crença, assim, relacionada à sexualidade. Que aquilo ali era pecado, que aquilo era do demônio. Então, você entrando, ela te mostra tudo, assim. Tudo que você tem ali, que de alguma forma você vai se culpar. Então, ela te mostra assim, claramente. Então, se você tem medo de, eu não quero ver, eu não estou pronta, ela vai te mostrar sombras, sabe? Porque muitas pessoas eu vejo falando, eu me conectei com Deus, com isso, com aquilo, mas não, é uma ferramenta muito importante para o autoconhecimento. Então, você vai ver ali tudo sobre você. Coisas boas e coisas ruins, inclusive as crenças que você tem. Então, trabalhei vários traumas ali da infância, vários traumas relacionados à sexualidade também. E era interessante que as mirações que eu tive, elas representavam muito mais sobre a crença que eu tinha ali. E estava num processo muito de destruir, descriar tudo aquilo, sabe? Porque ela me fazia um convite de mostrar algo que seria assustador. E era aquilo. Ou eu adentrava e diluía aquilo, ou eu poderia escolher ficar no medo e não adentrar. Mas eu estava num processo assim que eu quero, não, vambora. Já soltei tudo. Se eu tenho que entrar, isso aqui é assustador, eu tenho medo, eu vou de qualquer forma. Eu não vou me limitar mais. Então eu adentrava em todo o processo. Quando eu mostrava, eu ia, eu via, eu absorvia aquilo. Então foi muito intenso, assim, muito intenso mesmo. Aí, nesses momentos, né, até interessante abrir o olho, assim, para quando tiver muito intenso, porque é muito forte e, às vezes, você precisa de uma pausa. Então, até indico isso, abrir o olho no momento ali. E algo mais interessante também, várias coisas eu percebi. Uma delas é que, muitas vezes, a gente não quer soltar. Igual eu percebi que eu não queria soltar a minha criança, porque eu queria um ambiente seguro para poder soltar ela, sabe? E ali eu consegui soltar a minha criança ferida, consegui cuidar dela, eu consegui ver várias outras crenças que estavam me travando ali de alguma forma, ou que geravam uma culpa, e que eu nem sabia, sabe? Porque você vai pegando várias coisas ali da infância, porque por mais que eu não fosse uma pessoa que era religiosa, seguisse aquilo ali, eu era cercada de pessoas assim. Então, eu vi aquelas pessoas se culpando por coisa que elas faziam, porque não estava de acordo, né, com os dogmas, sei lá, da igreja, da religião, e elas se culpando por isso. Então, eu absorvi aquilo como se aquilo fosse algo errado, sabe? Então, foi muito interessante eu perceber que muitas coisas que, mesmo que eu não tenha feito diretamente, por pessoas ao meu redor fazerem aquilo constantemente, eu absorvi aquilo como verdade. Foi um processo muito de destruir e descriar ali. Tanto que eu percebi que a deusa Kali, de certa forma, estava regindo ali, quebrando todas as máscaras, todas as ilusões. E eu percebi, naquele tempo, eu estava um pouco sem vitalidade, sabe? Eu sentia que o meu corpo estava um pouquinho mais fraco. E eu não sabia exatamente o que era e tal. E eu descobri que eu estava me sentindo fraca, sem vitalidade, porque eu estava usando a minha força, a minha energia para segurar toda a minha força feminina, para tentar segurar uma força, sabe, muito forte que estava aqui dentro de mim. E o fato de eu me conter, eu estava usando a minha energia para me conter, em vez de a minha energia para expandir. A partir disso, eu tive vários insights, né? E uma coisa interessante que eu também falo é, leve um caderninho, um lápis, para você escrever algumas coisas, porque tem um pico, né? E outra coisa que eu percebi que ela, para mim, pelo menos, ela não chega de uma vez. Pá, assim. Ela começa, tipo, devagar, basicamente como imagens mentais, e a partir da respiração, de eu ir adentrando, de eu ir centrando, focando, aí começava a ficar totalmente imersivo, né? Que eu adentrava de vez. Mas, enfim, ela veio devagar e é como se ela seguisse uma reta, assim. Ela fosse uma função onde ela vinha, subia, atingia o pico e depois começa a descer. Aí nessa parte de descer onde você já está mais cansado, muita da sua energia já foi consumida, então você não vai conseguir assimilar as coisas com a mesma velocidade. A partir daí eu sugiro, traga um caderninho e comece a escrever os insights que você vai ter ali a partir disso. Porque muita coisa você vai esquecer ali.
Porque no momento você consegue entender várias coisas, só que depois acaba esquecendo, né? Você condensa de novo. Na terceira foi muito interessante, porque foi trabalhador do chakra aqui, o cardíaco. E eu consegui visualizar ele todo assim, expandido, sabe? Várias outras coisas. E ali o que mais eu trabalhei foi a questão de ser eu mesma, de ser a minha própria energia e de perceber como que estar conectado com o todo também seria algo orgástico, de certa forma. Teria vários benefícios também, sabe? De como estar com o todo ali é basicamente uma consciência coletiva, de certa forma. E todo mundo acessava de tudo o tempo todo e não tinha forma, né? Eu acho que quando eu tentava focar ali para tentar distinguir alguma coisa, aquilo tentava criar uma forma e diluía-se de novo. Outra coisa que eu percebi é que os pensamentos, eles são só pensamentos, sabe? Você nunca vai saber o que tá se passando na cabeça do outro e o que você julga que o outro tá pensando pode ser totalmente errado. Porque eu lembro que eu tava tocando um instrumento, um tamborzinho, e eu nunca tinha tocado ele antes. Eu olhei assim pro lado e tinha uma mulher me olhando e ela tava fazendo uma careta, sabe? Tipo. Aí eu falei, meu Deus, será que eu estou atrapalhando? Primeiro pensamento. Aí eu pensei, não, se eu estiver atrapalhando, vai vir um guardião aqui e vai me orientar. Enfim, eu continuei. E o interessante foi que, só para provar isso, no final do processo, no final ali do ritual, ela veio falar comigo e ela falou por que ela estava me observando e era algo totalmente diferente. Ela estava me observando porque ela gostou da minha energia e falou que era uma energia diferente, assim, que ela não via, sabe, cotidianamente. Então era algo totalmente do julgamento que eu estava pensando. Além disso, eu consegui sentir, perceber o ser se expressando por si só. Sem pensamento, sem julgamento, ele só fluindo, só sendo. Isso foi algo muito, assim, surreal. Porque foi a primeira vez que eu consegui alcançar esse estado totalmente. E foi muito interessante que as músicas, eu conseguia tocar instrumentos que eu nunca tinha tocado antes e saía muito bom, sabe? Coisa que eu nunca tinha feito antes. E simplesmente por eu não ter julgamento nenhum, deixar o corpo ali agir, tocar e fluir, ele fazia aquilo perfeitamente, sem eu nem saber de antemão. Eu tive outras coisas muito interessantes também, foi relacionada ali a dar, sabe, a soltar algo. Eu tinha ganhado uma caneta que uma professora tinha trazido de mim da Dinamarca, e ela era muito interessante. Assim, era uma caneta muito bonita e tal, uns desenhos. E eu senti de dar aquela caneta para uma outra pessoa que estava lá. Só que ao mesmo tempo falei, não, minha caneta, não quero dar. Mas eu falei assim, não, vamos lá, vamos seguir o que a espiritualidade está sugerindo. E eu dei essa caneta para esse rapaz. E o interessante é que falou, nossa, a minha espiritualidade tá falando tá me dando puxão de orelha para mim fazer uma coisa, eu vou usar essa caneta para fazer aquilo. E no mesmo dia, eu ganhei algo que eu tava querendo a semana toda, que eu já tava pensando, que é aqueles mantos. Tem um nome específico que eu vou colocar aqui para vocês verem, mas eu ganhei um daquele lá, de um guardião da cerimônia, e foi muito interessante que era um mano que tinha toda uma história ali, já tinha 10 anos que ele usava ele, e ele me doou ele me deu, assim, e eu fiquei, caramba, era algo que eu queria naquela semana, e de alguma forma o universo me entregou aquilo, e sabe por quê que o universo me entregou aquilo? Foi porque eu tinha sido eu. Eu tinha levado um cobertor para mim, só que, por incrível que pareça, uma gatinha tinha deitado em cima do meu cobertor, e eu falei, eu não consegui tirar a gatinha de lá. Eu falei, nossa, ela tava dormindo tão confortável, que aí eu deixei ela com o meu cobertor, eu fiquei sem, e eu pedi esse emprestado. E aí acabou que eu ganhei ele depois, assim, simplesmente porque eu tinha sido eu. E pelo fato de eu ter sido eu em vários momentos ali, eu recebi várias coisas de outras pessoas e aquilo me trouxe uma informação importante. Que você ser você, estar no espaço onde é alinhado com a sua energia, aquilo vai te trazer vários benefícios, sabe? E o fato de você soltar, de você doar algo que não vai te fazer falta alguma, pode ser muito retribuído com algo muito, muito maior depois.
sabe? Só que você fazer isso sem a intenção. Ah, eu não tô com a intenção de dar isso daqui e ganhar outra coisa depois. Eu só soltei e eu dei ali porque eu senti que era para ser feito. Além disso, outra coisa voltada para o pensamento é que eu percebi o quanto os pensamentos julgadores, eles limitam a nossa autenticidade. Porque a gente fica pensando, eu vou parecer esquisito. A pessoa vai achar isso, aquilo, XYZ. A pessoa vai me julgar. E esses pensamentos ficam o tempo todo aqui, eles não são reais. Eles não são só realidades mentais. Eles não confundem com essa realidade física aqui. O que a gente pensa, que as outras pessoas estão pensando sobre a gente, não tem validade nenhuma. Então, quando você for fazer algo e se paralisar porque você acha que as pessoas vão te julgar, que elas vão estar achando alguma coisa ruim, se coloque no conceito do nada. Porque o nada, ele não tem nada. Então, ele não tem medo, ele não tem insegurança. E já que ele é o nada, ele também é um grande potencial. E o nada, ele pode ser tudo. Então, sempre que vocês se sentirem numa posição de segurança, de medo, se coloque no conceito do nada. Fala, não, eu sou o nada. O nada, ele não pode ter medo, ele não pode ter insegurança. O nada não tem julgamento. Enfim, foi muito importante. Eu queria deixar claro aqui também que a ayahuasca não é para todo mundo, né? Tem várias contraindicações. E é interessante que se você for decidir fazer, caça uma casa que tenha muito respeito, não só pela medicina, mas também respeito pelas pessoas. E você sente isso a partir das atitudes, como que eles falam, como que ele cuida. O chamado realmente não ir por diversão, ter um objetivo ali em mente, sabe? É muito importante. E, claro, ter respeito, fazer um preceito anterior, né, que for colocado ali para você fazer o que você sentir de fazer, sabe? E não tente controlar o processo, de maneira alguma. Deixe que flua, respire, adentre, e o seu processo vai ser diferente de outra pessoa. Nunca vai ser igual, as experiências não são a mesma, porque ali você vai estar trabalhando a partir do seu subconsciente. E o seu subconsciente tem simbologias diferentes, tem crenças diferentes, e a ayahuasca, o espírito da ayahuasca, a inteligência dela ali, ela vai trazer coisas que fazem sentido para você, que vai ter uma diferença para você, não para o outro. Então é por isso que cada processo ele é muito individual e não se compare com os outros, não se compare se você não teve miração, se o processo seu foi diferente do outro. E isso não quer dizer que você não mereceu também. Eu acho que é muito essa questão, lembro que um cara falou, talvez você não, é questão de merecimento, você não mereceu e tal. E às vezes não é isso. É porque ela te respeita o suficiente e fala, olha, no momento você só consegue lidar com isso daqui e é isso que eu vou poder te mostrar, é isso que eu vou poder trabalhar contigo. Então aceite. Certinho? E é isso. Ela é uma ferramenta muito interessante para quem quer trabalhar o autoconhecimento, para quem quer entender ali certinho o que é que está te travando, o que é que não está. E eu queria deixar algo muito importante, que foi que eu aprendi na segunda consagração. Coisas que você empurra com a barriga por medo de falar, de se posicionar, isso aí estagna sua energia que você não tem noção. Sabe? Compartilhando o meu caso, foi tipo, você querer algo, mas você não falar por medo de perder o pouco que você tem. Tipo, você querer algo além e tá recebendo um pouquinho. Aí fala, eu queria conversar com a pessoa, olha, é algo além ou nada? Então, por eu não ficar com nada, eu ficava um pouquinho mesmo querendo algo mais. Enfim, isso aí atrasa muito, muito, muito sua energia. Porque você tá sendo covarde, de certa forma. Por não querer perder um pouquinho ali, sendo que você tá desejando mais, aceitando menos, sabe? Então, é isso também. Não seja um covarde, que ser covarde estagna sua energia, estagna o lado amoroso, financeiro. Enfim, esse é outro conselho muito interessante que eu aprendi. E é isso. Quem gostou aí, deixa o like, curta, compartilhe. Comente aí se você já consagrou também, quais foram as suas experiências pra gente compartilhar. E, enfim, muito obrigada, viu? Beijos. Se vocês forem consagrar, vão de peito aberto. É uma medicina muito incrível que
promove muitas curas, assim, muitas pessoas sendo curadas de depressão, de ansiedade. Enfim, eu mesmo comecei a ficar muito mais presente e sendo eu mesma depois dessas experiências, sabe? Foi muito enriquecedor. Então, é um conhecimento muito grande. E se você está disposto a sentir o chamado para ir, é lindo. É doloroso também, porque você não vai ver só coisas bonitas, mas é conhecimento, é sabedoria. E isso nutre qualquer ser, sabe? Então não deixe o medo, né? Se for a questão do medo de vocês, não deixe. Só vá. Vá com respeito, vá com calma, respeite o seu processo, respeite o seu tempo e siga a sua intuição. Siga a intuição. Se você sente de tomar uma dose menor, tome uma dose menor. E respeite muito o seu corpo, os seus limites. E vá de peito aberto para receber. Tchau, tchau, viu? Um cheiro.